estamos começando mais um programa Saúde e Movimento, aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. E o programa e podcast desta semana é especialmente para a saúde das crianças. Fizemos uma edição especial voltada para esse público que também merece um super cuidado e um olhar atento para as questões da saúde. Por isso, no programa de hoje, nós convidamos a psicóloga Danielis Maniotto e também a fonoaudióloga Ana Paula Miller. Sejam muito bem-vindas ao programa, já participaram aqui comigo, inclusive, mas não nesse novo formato, então sejam bem-vindas. Obrigada, é um prazer estar aqui e falar do assunto que a gente gosta tanto, né? Que são os pequenos, as nossas crianças. É verdade, né, Ana? Dani? Obrigada pelo convite mais uma vez, Mayara, né? Sim. Acho que é um tema que é sempre bom falar e a gente nunca fala demais. É verdade, principalmente porque estamos realmente agora, né, voltando às aulas. Essa semana, em muitas escolas aqui em Blumenau, Santa Catarina, né, nós estamos com as crianças retornando ou iniciando as aulas. E uma das preocupações dos pais e dos alunos também é esse retorno, esse processo de início para as aulas. Então, por isso eu gostaria que vocês abordassem esses temas, né, de retorno às aulas, da saúde infantil e da saúde mental infantil e também desse processo, né, de adaptação, né, Ana? A Ana, inclusive, é coordenadora da Clínica de Apoio, certo? E também presidente da AMA, que é a Associação de Pais e Amigos Autistas aqui de Blumenau e região. E a Dani, que é psicóloga clínica, é sócia da Valent, né? Onde eu também atendo como psico. E também atende crianças, adolescentes e pais, né? Com espectro autista. Então, a gente vai falar de forma geral de todas as crianças, mas também vamos falar um pouquinho especificamente mais para esse público. Então, vamos iniciar falando da parte que é as crianças, né? As crianças, como que elas lidam com esse início ou com esse retorno para as aulas? Dani, você tem 3 crianças em casa. Sim, uma das coisas que a gente busca não fazer, mesmo sendo 3, é não comparar, né? Não comparar um com o outro, nem com amiguinhos, né? Para que a gente consiga levar de uma forma mais leve e sempre de uma forma verdadeira, né, falando para eles o que é o retorno, o porquê da escola, né, preparar a rotina, não simplesmente esperar para um dia antes. Então, fazer toda essa construção de uma rotina, de um início de aula, né, com eles participando. Sim, e até porque cada criança vai lidar de uma forma diferente, vai internalizar, vai expressar tudo isso, por mais que, às vezes, né, por exemplo, no teu caso, as crianças estão retornando para as aulas, né, não estão iniciando, mas é sempre um processo novo, sempre um processo diferente, né? Sim. Eu lembro quando eu era criança, tenho algumas memórias, então para ver como isso marca, né, toda a nossa vida, de momentos de retorno para a aula, de como que eu lidava com ansiedade, expectativa de reencontrar os amiguinhos, e também até de um processo de mudança de escola, quando eu já era, né, ali adolescente, saí de uma escola no ensino fundamental e fui para o ensino médio para uma outra escola. Então, quando a gente fala de crianças, vamos falar aí, né, de várias faixas etárias, não vamos, né, colocar uma idade somente, mas lembrar que todas as crianças passam, né, pelos seus desafios, os seus anseios, as suas dificuldades. Ana, como que estava o teu consultório hoje, ou essa semana, ou esse mês? Qual que é a expectativa dos pais e das crianças? Eu acho que a expectativa é dos pais, né? As pessoas mais ansiosas nesse contexto são as famílias. Falando especificamente das crianças e dos jovens autistas, que é o meu dia a dia, né? Toda criança precisa de rotina, como a Dani falou. O autista ele precisa de 3 vezes mais rotina, né? E as férias quebram muito isso. Então, a família não consegue manter uma rotina de férias, e aí essa volta às aulas às vezes pode ser um pouquinho mais conturbada, né? E gera ansiedade em todo mundo, né? Em como que vai ser. Se é a primeira vez na escola, mais, né? Então tem os bem pequenos que estão entrando agora, tem que fazer o processo de adaptação, tem que ser devagarzinho, né? As escolas sabem bem como orientar, como fazer esse processo. E mesmo os mais velhos, então, como você falou, cada fase é uma fase, né?
Então, tem as meninas, adolescentes que já estão naquela fase de se importar, né? Ai, o que que eles vão achar do meu cabelo? Como eu voltei diferente, né? São 2 meses em casa. Então, ela já tem outras preocupações. Cada fase a gente tem que analisar e orientar essa família, né? Individualmente. Mas o principal é rotina, né? Isso a gente já está há um tempo falando, né, Dani, no consultório. Voltar a dormir cedo, cortar a tela, que a gente sabe que nas férias, né, sempre tem um exagerozinho. Então, assim, isso tudo tem que voltar ao normal, aos pouquinhos, para que essa semana, né, ou na semana que iniciou as aulas, ali as crianças estejam mais, já se adaptando melhor a esse novo dia a dia. E esse comportamento vem dos pais, né? Os pais que vão ter que adotar esses novos hábitos, ou na verdade retomar os hábitos que já haviam antes, né, no período de aulas, que agora nas férias talvez pega um pouco mais leve, porque férias, né? Então deixa as crianças aí fazerem algumas coisas que às vezes normalmente não fazem, ou então, né, dá uma folguinha a mais, estendem o período de uso das telas, por exemplo, ou de ficar acordado até mais tarde. Dani, como que você percebe essa mudança, ou se você percebe, né, que existe uma mudança de retorno às aulas, ou de como nós estamos vivendo 2023 para o período de pandemia, por exemplo? Porque agora nós estamos vivendo um período pós-pandemia, né? Antes tinha aquela preocupação de como que iria ser as crianças ficando em casa, estudando em casa, né? A adaptação delas em casa, a educação em casa. E aí passamos por todo esse período, né, que já é sabido por todo mundo, e aí fomos retomando aos pouquinhos. E esse ano é uma dinâmica já totalmente diferente de 2022. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a tua percepção em relação a isso. Eu acho que um dos grandes assuntos que vem mais à tona é a questão do medo, né? Os medos se intensificaram muito, porque as crianças sentiram o nosso medo, né? Toda essa insegurança de pandemia, todo esse diferente que surgiu para todo mundo, porém eles absorveram de uma forma abstrata. Eles não sabiam manejar isso, assim como a gente não sabia. Então eles intensificaram isso e esse retorno se tornou mais difícil justamente pelo medo, né? Eu percebo as crianças até mesmo a questão de vínculo, né? De tocar a mão, de abraçar, coisas que faziam antes e aí passaram a não fazer. Então, eu acho que eles estranharam muito isso. E como ficaram um grande período longe da escola, de sentar, né? Os maiorzinhos de sentar, de ter a rotina, como a Ana fala, né? A questão da rotina, eu digo, a escola é o lugar mais estruturado, com mais rotina. Então, isso facilita muito, só que é diferente para a criança, né? De estar ali naquele ambiente novamente. Então, e o medo do diferente de novo, né? Agora estão novamente sem uso de máscara, mas esse início de uso de máscara, né? De a criança não perceber as expressões faciais das pessoas, isso dificultou muito o ingresso novamente das crianças, né? Que a gente consegue identificar, a pessoa está sorrindo com os olhos, mas a criança não. A criança precisa ver a expressão facial, né? Precisa se sentir acolhida, pertencente àquele espaço. Sim. Né? Acho que foi um dos maiores desafios, assim. É bem bacana esse teu ponto de vista e a tua fala, né? Inclusive de relembrar tudo isso que nós passamos e de que as crianças, elas sentem e percebem diferente. Muitas vezes, nessa correria do dia a dia, na rotina apressada que nós temos, a gente pensa que a criança está ali entendendo da mesma forma. Vamos, estou atrasada. Até comentei antes aqui nos bastidores um pouco, né, das dinâmicas aqui do programa, antes de iniciar com vocês. E a gente acaba incluindo a criança na nossa rotina, na rotina do adulto, esquecendo que às vezes não, que a criança precisa de uma rotina para ela e que precisa ter a adaptação de ambos os lados. E a Ana acabou de falar sobre isso, sobre a importância da rotina. Eu até mencionei que esse comportamento precisa vir dos pais, porque como que a criança vai coordenar isso? E eu gostaria, Ana, que você falasse assim, por onde que os pais podem começar agora? Começou as aulas hoje, né? Maioria mencionei aqui. Por onde que os pais começam, então, a reorganizar essa rotina? Seria
preconizar, então, essa questão do horário das aulas, a questão do sono, a questão da alimentação, por onde que os pais começam já para ir reorganizando aos pouquinhos, para talvez até final da semana ou final do mês, isso estar mais alinhado ou mais dentro do possível para cada família. Eu gosto muito de trabalhar com imagem, né? O autista aprende visualmente, então a gente trabalha com imagem, mas eu acho que toda criança ganha com isso. Os menores mais, né? Mas se você coloca no papel, né, um calendário com os dias da semana e o que ela vai ter em cada dia, né? E eles conseguem visualizar, isso é muito mais fácil. Então é a hora do almoço, é a hora da brincadeira, vai ter a hora do desenho, da tela ali naquele cronograma, vai ter a hora do jantar, o banho e a cama, né? E aí é hora de apagar tudo e de dormir. E agora a gente tem que ter o empenho da família toda, que é a hora de dormir, todo mundo vai ter que fazer o silêncio, todo mundo, mesmo que tenha, de repente, um filho mais velho, um adolescente, vai ter que, né, num primeiro momento, todo mundo vai ter que entrar nessa rotina de novo, para que as crianças consigam voltar, né, com os horários corretos, né? Se deixar por conta das crianças, eles vão dormir a hora né, que o organismo não aguentar mais e aí eles desligam, né, sozinhos, assim. Por conta, né, sozinhos eles não vão deitar e dormir. Então a gente precisa fazer esse esforço, né? O pai e a mãe precisam colocar esse limite, né? Agora deu, agora chega, vamos para a cama. Porque criança que não dorme não aprende, né? Não aprende nada na escola, não aprende a falar, não aprende a se regular emocionalmente, né? A gente depende do nosso sono, dos horários certos de sono, e as crianças têm que dormir à noite, né? No período escuro da noite, para que elas tenham um bom aprendizado no dia seguinte. Então, eu acho que isso é essencial, né? É essencial. E quanto tempo, né, que pode levar essa adaptação? Eu dei aqui uma suposição, né, uma semana, um mês. Quanto tempo pode levar essa adaptação? E como que os pais podem levar isso de uma forma mais leve, para que eles também não se cobrem tanto, para que não se sintam culpabilizados no sentido de que talvez você que está agora acompanhando o programa ao vivo ou até mesmo assistindo, talvez esteja pensando assim: mas mulheres, meu filho não dorme, como que eu vou fazer para ele dormir se eu não tenho como eu obrigar a criança a dormir, né? E aí a culpa é minha que a criança não dorme, como eu faço para entrar nessa rotina de novo? Como que eu faço para lidar com essa adaptação? Então eu gostaria que as duas, né, se complementassem nas falas no sentido de que essa adaptação ela pode acontecer, quanto tempo geralmente pode levar e de que forma que isso pode ser mais leve. A gente tem um problema, né? Porque o tempo que você falou é mais ou menos esse. 2 semanas seria a linha média para a criança voltar à rotina e se adaptar. Mas aí a gente tem um feriado, né? E aí é um feriado que vai sair da rotina de novo e a volta. Aí a gente tem aí mais 2 semanas. Então, lá por meados de março, talvez estejam todos adaptados. Estão ouvindo pais, né? Mães, pais, famílias. E pode falar, Dani. E eu acho que manter a constância, né, Ana? Principalmente criar rituais de deixar a criança na escola. Eu acho que isso é fundamental. Seja um desenhozinho na mão, seja uma musiquinha, seja uma frase que escolheu, mas que precisa manter constância. São 2 semanas, né? Mas são 2 semanas que precisam ter esse ritual praticamente igual todo dia, para que a criança consiga realmente entender, tipo, opa, realmente eu vou ficar na escola, realmente essa é a minha nova rotina, né? É uma palavra que eu uso muito, constância, para aprendizagem de um novo comportamento. Sim. E, Dani, quando nós iniciamos aqui o programa, eu mencionei que você tem 3 crianças em casa e você falou justamente sobre a questão de não comparação, né? E agora eu gostaria que vocês falassem sobre essa questão da comparação que os pais, né? Mães, pais, gente, quando eu falo pais, entendam família, né? Mães, pais, mas que os pais têm a preocupação que os pais têm da comparação de crianças autistas com crianças que não são autistas, né? Então, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, porque hoje nós temos, né,
uma lei que assegura que as crianças, né, convivam em ambiente escolar, inclusive que tenham acesso, né, ao segundo professor ali. Estudamos isso, inclusive, na faculdade, né, Dani? Lembro muito dessa época da fase de desenvolvimento e fiz, até paralelo à faculdade de psicologia, pedagogia. Cursei 3 semestres, então eu gosto bastante dessa parte de desenvolvimento, acompanhamento, mas enfim, voltando aqui ao tema. Eu gostaria que vocês falassem sobre essa comparação, já que eu falei de culpa, né, de culpabilização sobre a questão da adaptação e rotina, desse retorno à escola, né, de que os pais ficam preocupados, de como que a criança vai, né, reagir, o que que vai acontecer lá dentro em ambiente escolar, se a criança vai estar segura, se ela vai estar realmente aprendendo, né, então vocês como profissionais da área, psico e fono, qual é o olhar que vocês têm sobre isso? Eu sempre, os pais costumam me perguntar, né? Qual escola eu matriculo meu filho, né? Então, a gente faz esse acompanhamento, né? Já de orientação anterior à escola. Quando a gente está trabalhando com a criança, a gente conhece o perfil daquela criança e você já consegue saber em qual ambiente escolar ele se adaptaria melhor, né? Mas eu sempre falo para os pais que eles têm que conhecer o maior número de escolas possíveis, né? É o lugar que o filho deles vai ficar a maior parte do dia. Então, eles têm que confiar 100% naquele lugar. Se a mãe e o pai estão seguros, né, já é mais de meio caminho andado, porque eles vão deixar aquela criança naquele ambiente com a certeza de que ali é o lugar que ela tem que estar, vão sair tranquilos e vão deixar uma criança mais tranquila. Se a mãe já entrega a criança com medo, aquilo já, né, já vai virar uma bola de neve, vai virar uma ansiedade para aquela criança, né? E a gente tem um processo de adaptação um pouquinho mais demorado. Não quer dizer que a criança autista vai demorar mais para adaptar, porque tem crianças autistas que vão ficar lá na escola no primeiro dia super bem, e crianças neurotípicas, né, sem o autismo, que vão demorar um mês para se adaptar, né? Isso não é uma regra, a gente não consegue nem prever isso, mas várias vezes eu tenho surpresas, assim, com as crianças que ficam super bem na escola, né? E os pais ficam, nossa, ela virou as costas e foi embora, né? Não disse nem tchau. Então, a gente tem essas surpresas, não dá para dizer que todos vão ter uma adaptação ruim. E comparar, a gente não pode comparar nenhum, né? Nem entre os nossos filhos, nem uma criança neurotípica com uma criança autista. Cada um vai ter o seu processo e a gente tem que respeitar aquele processo, né? E durante essa adaptação, talvez a gente tenha que mexer em algumas coisas, né? A gente tem aquela criança autista que não come, ou que não vai dormir na escola, não vai descansar. E aí a gente vai tendo que mexer em algumas coisas, né, da rotina. Mas vai depender de cada um, né? E comparação não pode existir mesmo. E um ponto, né, que a Ana comenta é a segurança dos pais. Porque muitas vezes o pai começa a sofrer desde a hora que acorda. E aí ele já tá, a rotina da manhã, principalmente quando estudam de manhã, já é agitada, né? Então, eu sei porque os 3 estudam de manhã, né? Então, é todo aquele negócio, precisa acordar no horário, precisa fazer as coisas nos horários determinados para que a gente consiga sair no horário, para que consiga estar na escola. Então, muitos dos pais já acordam com ansiedade e passam essa parte da manhã em movimento ansioso. E as crianças sentem, né? Seja a nossa voz trêmula, seja o nosso coração acelerado, seja a forma que a gente vai preparando essa criança, né? Então, nossa fala se torna uma fala ansiosa, uma fala insegura. E aí, automaticamente, a criança vai absorver, né, essa insegurança e vai demorar um pouco mais, realmente, para fazer essa adaptação. Sim. Dani, a criança, ela é um indivíduo, é uma pessoa, né? Então, ela tem sensações, ela tem emoções, ela tem demandas, questões, sendo um indivíduo, apesar de ser uma criança, né? Ela está em desenvolvimento, ela está em crescimento, então as crianças também sentem ansiedade. Você acabou de falar sobre a ansiedade dos pais, e você, inclusive, divulgou há pouco tempo um conteúdo, né, no seu perfil no Instagram, falando sobre isso, sobre ansiedade infantil.
eu gostaria que você falasse aqui no programa como que os pais fazem para identificar a ansiedade infantil, alguns sintomas, né, alguns sinais que a criança pode estar demonstrando. Porque, às vezes, se eu sou um adulto, que eu não estou, né, nesse meu processo de autoconhecimento, de consciência das minhas demandas, das minhas queixas, eu não vou conseguir ter o olhar para o meu filho, né? Não vou conseguir perceber. Então, por isso a importância, né, da busca do autoconhecimento, de fazer psicoterapia. Mas se eu estou, né, me cuidando, estou atenta a esse olhar, quais seriam os sinais, então, que a criança ela está ansiosa, mas são sinais de uma ansiedade normal, natural, né, como todo mundo tem, como todo indivíduo, e quais seriam os sinais de uma ansiedade patológica? Tá saindo do controle, assim, a criança ela tá numa ansiedade já demasiada, já aquilo ali já tá fugindo da normalidade. Tá, então, mas ansiedade toda criança tem, né? Eu até comentei no vídeo, principalmente perto de datas comemorativas, perto de aniversário, principalmente se os pais comentam, final de semana a gente vai receber uma visita. Então, a criança passa a semana inteira com essa ansiedade. Porém, eu gosto de falar sobre a rotina que estrutura essa família. Porque automaticamente, se tem uma rotina estruturada, a criança vai absorvendo de forma gradativa essa espera, né? Então, quando você fala uma ansiedade natural, né? É a criança entender que tem uma espera e compreender essa espera, né? Compreender que, não, independente do que ela vá fazer ou vá perguntar, essa espera vai ter que acontecer, né? Não tem como antecipar. E a ansiedade patológica é quando começa o corpo a aparecer sintomas, assim como no adulto, né? Mas no adulto a gente consegue identificar, então dizer, eu tô com o coração acelerado, eu tô com tremor, meus pensamentos estão acelerados. A criança já não, né? A criança é muito mais difícil. Então a criança começa a mudar hábitos alimentares, hábitos de sono muito agitado, muito despertar noturno, né? Então a criança realmente não consegue descansar, como a Ana falou. Então, ter uma noite de sono para que no outro dia ela consiga ter um dia mais tranquilo, né? Então, mudanças alimentares principalmente, né? Ou a criança come mais do que o necessário, do que o habitual, ou deixa de comer. Questão de roer unha, questão de dor de barriga, dor de cabeça, são tudo sintomas que a gente começa a observar na criança de que alguma coisa não tá legal e ela não tá conseguindo se expressar, né? Sim, é bem importante todas essas dicas que você trouxe, Dani, porque às vezes, como eu mencionei, elas passam imperceptíveis. Às vezes acha que é só uma fase, é o momento da criança e os pais pode ser que não estão conseguindo perceber que realmente é um sintoma de ansiedade, seja uma ansiedade mais natural ou uma ansiedade mais patológica. Nós separamos algumas perguntinhas aqui para fazer para Dani e para Ana, mas antes de fazer essas perguntas, quero aproveitar, inclusive, né, que a Dani está aqui, falar um pouquinho da Valent, que é uma das nossas parceiras. É a clínica de psicologia, né, onde a Dani atende, eu atendo, a Thaislene, que também é sócia proprietária junto com a Dani, e também o Ivanilson. Então, né, para você, pai, mãe, para você adulto que está, né, acompanhando o programa, assistindo, ouvindo, se você deseja aí cuidar da sua saúde mental, a Valente Psicologia é um local onde tem profissionais qualificados aí para auxiliar você nesse processo de autoconhecimento. E seguindo então no nosso programa, nós vamos fazer um breve intervalo comercial, então para você que está nos assistindo, continue ligadinho conosco, que nós vamos para esse intervalo, mas a gente já volta.
é imperdível. Promoção Douka Móveis 30 anos. Toda a linha de estofados em até 18 vezes. Isso mesmo, 18 vezes. São estofados de diversos modelos em tecido, couro com várias opções de tamanho, cores e padronagens. Ligue agora 3322-0005 e se surpreenda. Douka Móveis, 30 anos. Rua 7 de setembro, 1069, Centro, Blumenau. Douka Móveis, você merece estofados de qualidade. Com sede na cidade de Blumenau, a Disbracon tem como seu compromisso obter excelência no fornecimento de seus produtos, zelando por qualidade, preços justos e competitivos, sempre buscando novidades e inovações, almejando manter bom relacionamento com seus clientes, colaboradores e fornecedores. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos, Rua Governador Jorge Lacerda, 3030, na antiga Rodovel. Fone 3209-5400. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Olá, eu sou a Tamara e a partir de hoje nós vamos conversar sobre energia aqui no canal da Eleva Solar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está preocupado com a sua fatura de energia elétrica? Pois é, quem não está, né, gente? Mas eu trago boas notícias. Com a energia fotovoltaica, você pode economizar até 95% na sua fatura. Que tal? Com o sistema fotovoltaico, você pode mandar energia para outros 5 imóveis, desde que esteja no seu CPF ou CNPJ. E não é um bicho de 7 cabeças não, viu? É muito mais simples do que você imagina. Basta instalar energia fotovoltaica em um dos endereços e você compartilha com os outros 5. Viu como é fácil? Gostou do conteúdo? Até a próxima! Restaurante Heimat. Família, tradição e boa comida. Agora sob nova direção, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Servimos todos os dias um cardápio diferenciado, além da nossa gastronomia alemã e sabores internacionais. E com aquela sobremesa especial. Restaurante Heimat, aberto de segunda a sexta. Atendemos festas e eventos. Ligue 015 9977 7544. Restaurante Heimat, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. A nossa satisfação é servir bem. Escola Barão, 70 anos participando da vida e educação de diferentes gerações. Do infantil baby ao ensino médio, a essência da Barão é cultivar valores e orientar o estudante nas suas descobertas e escolhas. Acolhemos e cultivamos laços que geram memórias para a vida. Escola Barão. Acolher para crescer com valores. Matrículas abertas. Muito bem, estamos de volta e o programa desta semana é uma edição especial voltada para o público infantil. Estamos falando sobre saúde infantil, desde saúde mental, comportamentos, hábitos, e também estamos falando para os pais, né? Não tem como falar das crianças sem falar com os pais. Por isso, as convidadas de hoje é a Daniele, que é psicóloga, Danis Manioto, e também a Ana Paula Miller, que é fonoaudióloga. Nós estávamos justamente conversando sobre a ansiedade infantil antes desse intervalo comercial e sobre alguns comportamentos. Até que nos bastidores, no nosso intervalo, a Ana acabou confessando aqui uma experiência pessoal dela, da filha dela. E Ana, eu quero aproveitar esse momento e pedir para te falar sobre os comportamentos das crianças em relação a comportamentos que são mais reservados, crianças que são mais tímidas nesse retorno para a socialização com outras crianças e também comportamentos onde as crianças talvez não é que elas não tenham expressão, né? Uma das nossas perguntinhas aqui, falei que ia retomar com as perguntas que foram feitas por vocês, então muito obrigada pela sua participação. Mas uma das perguntas é, quando a criança não fala, né? Quando ela não se expressa, se é que a criança não se expressa, né? Como que os pais podem fazer? Então, a gente tem, às vezes, os pais
pensam que assim, meu filho não fala, não posso colocar ele na escola, como é que ele vai se virar, né, no ambiente escolar? E, na verdade, às vezes a fala não apareceu ainda por falta de oportunidade, né? Em casa, a criança está num ambiente muito propício, assim, ela não tem necessidade de nada, né? Em casa, a criança ganha água, a água está ali na frente dela, né? A comida vem na hora que ela quer, né? E ela não tem necessidade de disputar nada, né? As coisas são dela. Ela tá quando tem irmãos ainda existe uma disputa, mas é um ambiente mais controlado e mais confortável. Quando essa criança vai para a escola, ela passa a ter que se comunicar de alguma maneira, né? Essa comunicação pode ser através do choro, né? Pode ser através de sintomas físicos, né? Que aí a ansiedade vai trazer sintomas físicos, mas ela vai ter que sair daquela zona de conforto dela e se comunicar de alguma maneira, né? E isso a escola ajuda, né, no processo de fala. Quando a criança chega com atraso de fala, e a gente tem muitos atrasos de fala depois da pandemia, né, principalmente, crianças que ficaram em casa ou que foram para a escola, né? Antes a Dani falou da máscara, né? Como que a criança lia, né, as nossas expressões com a máscara, né? Como que ela discriminava um som, não discriminava. Então, nós temos uma geração de crianças que só falam vogais, porque a consoante a gente precisa ver o lábio para discriminar, né? Então, a gente tem muitos atrasos, né, em função da pandemia. E aí, agora, sem uso de máscara, com hábitos, né, que voltaram ao normal, a gente precisa dessa criança no ambiente escolar para que ela tenha interação, para que ela imite os amigos da mesma idade, né? Para que ela tenha convivência com mais pessoas e aí venha a necessidade de comunicação, né? Que às vezes não acontece em casa. E como que os pais podem identificar, antes eu perguntei para a Dani sobre sintomas de ansiedade. No teu caso, né, como profissional fono, como que os pais identificam que existe essa necessidade de procurar uma fono? Então, realmente, tá com atraso, né, na fala, a linguagem tá dificultada, a criança, ela não é só mais reservada, mais tímida, ela ou não tem oportunidades, como você disse, ou então ela tá tendo muitas dificuldades nessa comunicação. Então, quais são os principais sinais, assim, para que os pais possam ficar em alerta? A primeira coisa é o não aparecimento da linguagem oral, né, da fala. Mas desde antes disso, a gente já tem sintomas que os pais podem ficarem atentos, né? Então, assim, a falta do contato visual, brincar inadequadamente com os objetos, né? Então, prefere brincar com uma pedrinha do que com um brinquedo, né, mesmo. Movimentos repetitivos, isso já são indícios de que o desenvolvimento não está adequado e que a gente pode ter aí um problema na comunicação da criança. Mas se com 1 ano e 2 meses, ela não está falando, balbuciando sons comuns, que são papá, mamã, a gente já tem que ficar atento, né? Se você chama o nome dela e ela não olha, você tem que ficar atento. O primeiro processo de fala é a linguagem compreensiva. Então, a criança tem que compreender. Se ela não compreende nem o chamado do nome, né, a fala não vai aparecer. Então, isso vem antes da fala. Mas, normalmente, as crianças aparecem porque não falaram as primeiras palavras, né? Não tá falando nem papai, nem mamãe, não fala dá, bola, água, nada, né? Pra gente ter um critério aqui, né? Com 2 anos, ou perto dos 2 anos, a criança deveria ter um vocabulário em média de 200 palavras. Com a pandemia, a gente abaixou um pouquinho esse critério, que a gente sabe que existiu aí um atraso normal, mas não dá para deixar passar muito se a criança não está, né, com esse padrão de fala. E aí, para a partir dos 2 anos, começar a formar frases. Então, é por isso que os pais procuram o fonoaudiólogo, normalmente, né, primeiro, às vezes até primeiro do que o psicólogo, porque o filho não está falando. E aí que a gente vai ver se é só um atraso normal de linguagem, faltou um pouquinho de estímulo, vamos fazer um ajuste aqui, outro ali, não vai para a escola, vamos colocar na escola, né?
ou se tem algum transtorno, né, envolvido que atrasou a fala. Um pouquinho mais tarde, a gente tem uma manifestação da ansiedade que é bastante comum, que é a gagueira, né? Então, entre 3 anos e meio e 4, é normal que as crianças gaguejem, né? Elas têm muito vocabulário na cabeça, então a cabecinha tá lá fervilhando. Pra que isso? Pra que aquilo? E não tem coordenação motora para falar tudo isso, né? Então é normal, a gente nem chama de gagueira, a gente chama de uma disfluência, mas é uma ansiedade, né? Elas chegam em casa e querem contar tudo e não dão conta, né? E aí vai da habilidade dos pais de não chamar atenção, não tentar ajudar completando frases, né? Tem que deixar que passa sozinho, né? Se ela tiver com 4 anos e 3 meses e continua com a disfluência, procura o fonoaudiólogo que ele vai orientar. Então, nessa primeira fase do desenvolvimento infantil, são as características principais, né, dos atrasos, assim, das crianças. Certo. E, Dani, aproveitando a fala da Ana, já que ela trouxe, né, todas essas dicas e até são alertas, né, como eu mencionei, para que os pais possam ficar atentos. Quando que uma criança ela muda de comportamento, mas na verdade é só porque ela está ansiosa, né? Ou porque, sei lá, naquele dia tinha muita expectativa na volta às aulas, ou ver de novo os amiguinhos, ver que sala que eu vou estar, ver qual é a mochila do amiguinho, enfim. Na verdade, foi só uma mudança de comportamento daquele dia, de expectativa, para que os pais também relaxem e não fiquem querendo procurar, né, comportamentos, demandas, sintomas, sinais, aonde também não existem. A gente precisa ter esse equilíbrio de entender quando realmente tem uma necessidade, ter esse olhar atento, cuidadoso, mas também relaxar e entender que a criança também é ansiosa, também cria expectativas, também vai ter momentos onde ela vai falar um monte ou vai ficar mais quietinha. Então, quando que os pais conseguem entender que realmente, não, isso é tranquilo, né, foi aquele dia ou foi aquele momento, talvez, né, depois do feriado vai ter de novo outros comportamentos diferentes e que essas oscilações fazem parte do desenvolvimento infantil também. Eu acho que é importante a gente observar a permanência dos sintomas, porque geralmente eles começam de forma bem branda, de forma leve. E aí o que vai acontecer? Ele vai se intensificando e aí quando chega na criança com problemas de sono, com problemas da alimentação, roendo unha, então irritabilidade também, ela passa a se tornar uma criança muito irritada, ela é uma criança que intensifica muito os acontecimentos, né? Então, às vezes, um amiguinho chegou e colocou um brinquedo do lado, já é motivo para uma irritabilidade muito grande, né? E qual é a permanência disso? Aconteceu somente um dia, aí a gente vai... sou apaixonada por comportamento, né? Então, a gente precisa aprender a ter esse olhar minucioso, né? Não, ele tá irritado. Tá, mas ele tá irritado somente naquele momento? Ele dormiu bem? Ele tá com fome? Como é que foi a rotina? Ele tá solto, né? A gente costuma dizer que a criança tá solta, sem muita rotina, sem muita estruturação. Então, a gente procura observar se foi um comportamento isolado ou vem frequentemente, e aí frequentemente pode ser uma semana ou até mesmo alguns dias, 3, 4 dias, que vem constantemente a criança, por exemplo, um medo excessivo, né? Que apareceu sem muito porquê. Começou a mudar o sono, mas poxa, a gente tá numa rotina conforme a gente sempre fazia e o sono mudou. Então, observar, sempre observar. E eu costumo dizer, a gente não precisa esperar que o comportamento esteja muito problematizado para que a gente procure ajuda. Então, às vezes, observar realmente a criança, né, para entender se é somente um comportamento isolado, e mesmo se é isolado, o que aconteceu, qual foi o gatilho que fez essa criança chegar nesse comportamento, e se é um comportamento recorrente. Sim, bem legal a tua fala, Dani, porque vai de encontro com a próxima questão que eu quero trazer agora para a Ana e para você também, que
fala sobre o que a gente já mencionou aqui ao longo do programa, sobre os pais e as crianças, mas de que forma que os pais podem lidar com todas essas demandas da criança, observarem os seus filhos, como você mencionou, não se culpabilizarem, mas também se encontrarem uns nos outros como uma forma de apoio, né, de auxílio, de talvez até mesmo a questão de ajuda e de dicas, né, e de também uma forma de pertencimento, assim, ao mesmo grupo. Estou passando pela mesma dificuldade, né, observar que, meu filho está passando por isso, o meu também, ou eu encontrei essa dificuldade, a forma que eu lidei, embora as crianças sejam diferentes, né, mas eu lidei dessa forma e para mim ficou mais leve. Então, eu gostaria até, Ana, que você falasse um pouquinho sobre a AMA, né, que é a associação, então, né, de pais e amigos autistas, e de que forma, então, que os pais podem encontrar esse apoio uns nos outros e passarem por essas dificuldades e também compartilharem as alegrias juntos. Então, eu acho que você ter outras pessoas, né, que têm crianças, têm filhos da mesma idade ou passam pelas mesmas situações, é muito saudável, né? Na AMA a gente tem o grupo de pais e essa troca é um momento bastante rico e que eles esperam, assim, ansiosamente, né, por cada grupo, para exatamente isso, assim, para ver, opa, eu não estou passando por isso sozinho, né? A gente tem que ver que as redes sociais, hoje a internet, ajuda bastante, mas às vezes, né, causa isso que você falou, essa cobrança excessiva, né? Então as pessoas olham lá na rede social, é tudo lindo, né, maravilhoso, ou tem curso de tudo, você pode aprender tudo. Mas o que eu costumo falar para os pais é que, assim, no papel de pai e mãe, é um papel, né? O papel do profissional é outro. Então, você vai escutar aquele curso, você vai aprender, você vai saber o que é certo, mas não necessariamente você vai conseguir aplicar no dia a dia. Porque em casa é diferente, porque em casa a gente age diferente, né? Eu, enquanto mãe, a Dani, a gente age diferente do que... Por mais que a gente sabe o que é certo, o que pode, o que não pode... Às vezes você não consegue atingir o teu 100% ali do certo, né? O que é melhor. Sim. Então, as mães, os pais, né? Não precisam se cobrar de que tem que ser tudo tão perfeito, né? Principalmente no mundo do autismo, né? Há um massacre em cima da família de que eles têm que estimular esse filho 40 horas por semana, né? Isso é desumano, porque família nenhuma consegue fazer isso, né? Ela vai ter que dividir esse papel, ela vai ter que, né? Na escola é um tipo de estímulo, na terapia é outro tipo de estímulo, em casa é outro tipo de estímulo, e vai dividindo isso, vai diluindo essa quantidade de estímulos. Então, eu acho que quando os pais se juntam, quando eles têm essa oportunidade de troca, é muito rico, né? É muito positivo. A gente sempre tivemos que parar durante a pandemia, mas fez muita falta. E agora, né, no ano passado, quando a gente retomou os grupos, assim, a gente nota uma diferença bem grande, assim, quando os pais conseguem perceber que não dá, né? Eles gostariam, talvez, de atingir o 100%, mas que isso não é a realidade, né? A gente não consegue ser sempre assim. Sim. E falando da AMA, como que os pais podem chegar até a AMA? Hoje, como que está funcionando, já que existe esse local, né? Esse local de apoio, como eu mencionei, e que é tão importante como você falou agora. Qual o horário de funcionamento? Quais profissionais que estão, né, atendendo lá? De que forma um pai ou uma mãe que está ouvindo e assistindo o nosso programa pode chegar até a AMA e dizer: oi, eu preciso de ajuda? A gente tem o nosso site, né, que dá para fazer o cadastro, que é o www.amablumenau.com. Tem as redes sociais, que é @amablumenau, né, só mandar mensagem que a gente responde. E hoje a gente tem o psicólogo, então esse primeiro acolhimento da família, quem faz é o psicólogo, né? A gente tem o terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, né? E hoje a gente consegue fazer
a gente atende 30 crianças entre 0 e 14 anos nos atendimentos clínicos, né? É pouco, né? Mas é o que a gente consegue com os recursos que a gente tem. Aí a gente tem mais 2 projetos, que é o projeto PIPA, que é o projeto para jovens autistas, a gente insere eles no mercado de trabalho. Então, a gente tem empresas parceiras que contratam esses jovens e a gente faz todo o acompanhamento. E eles também trabalham em grupo para serem preparados para o mercado de trabalho. E tem o projeto de treinamento, né, que é de identificação e atendimento da pessoa com autismo, que a gente treina, né, a população em geral para identificação e saber lidar, né, com os autistas. Então, aqui em Blumenau, desde 2021, quando a gente começou esse projeto, a gente já treinou mais de 10 mil pessoas. Então, a gente tem shopping centers, supermercados, né, especificamente aqui da nossa cidade, a gente tem todo o staff da Vila Germânica, toda a Secretaria de Turismo treinada, né, para receber o autista. Então, isso mudou bastante a realidade, né, dos nossos autistas aqui na região. E parabéns por esse trabalho maravilhoso, né? Que vocês continuem, tenham forças e apoio para seguir em frente por mais esse ano e por muitos outros também. Né? Então, você que está nos acompanhando e tem essa necessidade, né, de encontrar um espaço onde você se sinta acolhido, onde você saiba, né, que o seu filho também vai poder ser acolhido, entre em contato com a AMA, tire as suas dúvidas, faça as suas perguntas. Dani, já que a Ana mencionou sobre a questão, né, do atendimento psicológico, você como psicóloga recebe crianças, mas recebe os pais, que é justamente o tema da nossa entrevista de hoje, sobre saúde mental infantil, inclusive. E agora eu gostaria que você falasse dessa importância, para que a gente valorizasse mais a saúde mental infantil, né? A saúde infantil de uma forma geral, não simplesmente, começou as aulas, ou uma folga, para minha saúde, para minha sanidade como pai, como mãe, né? Tô falando de uma forma geral, que eu sei que é uma fala muito constante dos pais, não vi a hora de começar as aulas, para eu poder ter um pouco de paz, para eu poder ter o meu tempo de folga. E que a gente olhasse com mais cuidado e mais carinho para a saúde das crianças, não só agora nessa volta às aulas, nesse retorno, no início, mas ao longo do ano, né? Para que a gente realmente desse importância e valor para a saúde dos pequenininhos. Eu acho que esse retorno às aulas, a palavra do momento podia ser acolhimento. Mas para a gente acolher uma criança dentro de um processo volta às aulas, seja uma criança neurotípica ou atípica, a gente precisa primeiro estar bem. Porque a gente precisa estar bem para acolher essa criança e fazer o acolhimento de forma gentil, né? Então, tratar realmente todo esse processo de volta às aulas, e não somente volta às aulas, porque o ano letivo cansa as crianças, né? Tem aquela pausa na metade do ano, mas aí é uma rotina cansativa também, e aí tem colônia de férias, então acolher essa criança e não comparar novamente, né? Então, ter esse momento de que, eu tô com medo, tudo bem, eu sei, esse medo é real, né? Vamos junto, vamos lá, vamos com medo mesmo, né? É um ambiente escolar. Então, de acolher a criança e, de novo, criar esses rituais para que a criança se sinta segura. E a partir do momento que a gente está bem para acolher essa criança, a gente vai conseguir disponibilizar a ela a segurança para que no ambiente escolar ou no ambiente de contraturno, como tem agora, ela consiga ficar de forma mais leve. E tenha a segurança de que a mãe ou o papai vai buscá-la, né? Então, deixar isso bem claro, para que é um período que ela fique ali. Sim. Em toda essa tua fala, Dani, ressoou muito comigo a questão da nossa criança interior, né? Do quanto que muitas vezes os pais, eles têm, né, feridas emocionais ou não trataram questões internalizadas da infância e que acabam transmitindo no seu comportamento, na educação que tem com os filhos. Na minha época era assim, então eu vou fazer assim porque funcionou. Ou eu passei por isso e não morri, aquela fala clássica, né? Então vai dar certo. E tentar
olhar para sua criança, como que você se sentiu, como que você gostaria de ter sido acolhido, né? Resgatar um pouco essas memórias e trabalhar se houver feridas para que você consiga ter, né, uma paternagem, uma maternagem mais leve e de acordo com as necessidades do seu filho e não as suas ou reações, né, ativações da sua criança ali também. A gente acabou de sair do Janeiro Branco, onde a gente fala muito sobre saúde mental, então que a gente continue ao longo do ano falando sobre saúde mental infantil, adulto, enfim, e que a gente consiga reconhecer todas essas necessidades de olhar atento, cuidado, quando procurar um profissional, como vocês mencionaram aqui, né, quando identificar que realmente a criança ela tá ou o adolescente está precisando de um acompanhamento profissional mais específico, né, de algo que é super natural e que eu preciso ter a paciência para deixar, né, a criança se comunicar, se expressar, porque às vezes ela só está sendo uma criança e a gente não tem paciência de lidar com as crianças, né? Então, acho que é muito válido falar sobre esse tema numa fase tão, né, específica que é agora esse retorno das aulas, e por isso eu gostaria de finalizar o programa, então, pedindo para vocês compartilharem uma mensagem final, né, tanto para os pais quanto para as crianças. Eu gostaria que vocês aproveitassem esse momento para falar, então, como psicóloga e como fonoaudióloga, qual mensagem especial, né, para esse programa especial que vocês poderiam dar tanto para as crianças quanto para os pais. Então, eu acho que nesse primeiro momento, né, é ter a rotina, estruturar novamente a rotina dentro de casa, marcar, né, enfim, esses marcos importantes do dia para que a criança se localize e saiba, né, a hora de cada coisa. Então, os pais vão passar segurança em casa, os professores vão passar segurança na escola e esse processo de adaptação vai ocorrer, né? Uns demoram um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, né? Mas estejam sempre atentos aos sinais, né? O que essa criança está falando, o que ela está mostrando, as mudanças dela dentro de casa, né? Hoje a gente sabe como não só as crianças, mas como os adolescentes sofrem, né, no ambiente escolar, às vezes com bullying, às vezes não conseguem expressar o que está acontecendo, o que estão sentindo. Então, é aquele olhar sempre atento, né, em casa eles têm que se sentir seguros para falar tudo, para falar qualquer coisa, né? Então, a gente tem que cultivar esse diálogo dentro de casa para que, no mínimo problema que surja, como a Dani falou, já procurar ajuda, né? Quanto antes, melhor, né? Para isso não virar um grande problema. Então, se você conhece o comportamento do seu filho, se você sabe como ele é, se em casa está tudo ajustado, é fácil perceber as alterações. Eu acho que isso que a gente tem que prestar atenção. Tá certo, então, mensagem final aí da Ana. E você, Dani? Então, de novo a gente falando sobre comparação. Então, quando a gente compara uma criança, ou com um amiguinho, ou com um irmão, né, como você mencionou, eu tenho 3. Então, não comparar. Porque a partir do momento que você compara, seja com quem for, até comigo mesmo, tipo, na minha época não era assim, na minha, né, como você falou. Então, quando a gente compara a criança, a gente invalida o que ela está sentindo. E aí reforça com que, quando ela estiver se sentindo, seja feliz ou seja triste, ela não vá acessar você para contar sobre o que ela está sentindo. Então, não compare. Quando a gente fala validar os sentimentos, é realmente validar e entender o que a criança está sentindo naquele momento. Se ela chegou até você e comentou alguma coisa, acolha, né? Acolha e valide esse sentimento. Tente não comparar. Sim, muito bacana, muito especial esse programa. Quero agradecer a participação das duas, né? Muito obrigada por terem aceitado o convite de estar aqui falando sobre a saúde dos pequenos. E quero pedir, então, para vocês deixarem os contatos de vocês, para quem ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, quer falar diretamente, né, com a Dani ou então com a Ana. Aproveitem esse espaço, né, para deixar os contatos de vocês. Então, tem as redes sociais, né, que aí tem a da AMA, que é a AMA Blumenau, e o meu, que é Ana Paula Miller, fonoaudióloga, que é também só mandar mensagem que eu posso responder mais dúvidas lá. Tá certo. E aí os contatos, então, fica a Valent, né?
clínica aqui, a gente atende crianças, adolescentes, adultos, né? Em todas as demandas. E o Instagram também, que é onde a gente acaba acessando, ali tem os contatos também diretamente através do WhatsApp. A gente responde também. Bom, então, muito obrigada mais uma vez, que este ano, né, seja um ano aí saudável para todo mundo, que a gente consiga lidar com as demandas, sejam infantis ou adultas, de forma mais leve, né, e tranquila possível, e que no final o nosso aprendizado seja muito positivo. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Mayara. Para você que está nos assistindo, como sempre, eu quero agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Quero mandar um abraço, né, super carinhoso a todos os nossos apoiadores e patrocinadores que, inclusive, acreditam neste projeto, no podcast e programa Saúde em Movimento, que busca trazer para você conteúdos acessíveis e de qualidade de vida. Se você gostou deste look que eu estou usando, você pode encontrá-lo na loja Rosalena Moda Mulher. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.